Olá e sejam muito bem-vindos ao Shen by Essence. O meu nome é Filipa Teles e neste espaço vamos conhecer várias pessoas e especialistas que nos irão ajudar a explorar a saúde de uma forma global e integrativa. Juntos vamos entender como a ciência e a essência podem caminhar lado a lado para promover o nosso bem-estar, equilíbrio e plenitude. Em cada episódio vamos explorar desde abordagens holísticas a avanços científicos, ajudando-nos a viver de forma mais saudável e consciente. Mas antes de avançar, gostaria mesmo de expressar a minha gratidão aos patrocinadores que tornam este espaço possível. Zurketro, uma marca que promove o bem-estar e a saúde através da fitoterapia ayurvédica, sendo já uma referência de excelência em Portugal. Desde chás reconfortantes a suplementos cuidadosamente formulados, os seus produtos são desenhados para favorecer o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. E também a Dana Botanicals, que celebra o cuidado natural através de ingredientes puros e sustentáveis, pensados para toda a família. Com uma visão de simplicidade e multifuncionalidade, oferece o melhor que a natureza nos dá. É sem dúvida uma marca que faz parte do meu dia-a-dia e de todos os nossos pacientes. Mas agora, sem mais delongas, olá e sejam muito bem-vindos a este último episódio da temporada de 2025. Nós hoje vamos falar sobre um tema crucial, que é suplementação responsável. E sabem porquê? Há muita gominha por aí e nós realmente temos que acabar com isso. Não significa que não hajam bons suplementos, não vamos generalizar, mas nós vamos, sobretudo, entender como escolher os melhores suplementos. E para isso tenho comigo aqui Inês Veiga. A Inês Veiga ela é farmacêutica, tem mais de 19 anos de experiência na indústria farmacêutica e atualmente ela exerce funções na direção clínica da Farmanord. A Farmanord é uma reconhecida empresa dinamarquesa, como muitos de vocês sabem, e ela é especializada em suplementos alimentares. Portanto, a Inês tem aqui um papel crucial, tanto na direção técnica como na coordenação deste departamento de formação. Ela também tem aqui um percurso marcado pelo conhecimento em nutracêuticos, pela produção de artigos de divulgação científica e pela participação, inclusive, como oradora, tanto a nível nacional quanto internacional, e ela tem sempre explorado esta interseção entre a ciência farmacêutica, a nutrição e a promoção de saúde. Além disso, nas suas redes sociais já tem uma comunidade muito, muito interessante, porque ela, de um ponto de vista pessoal, tem este compromisso incrível com a vida saudável, com o exercício físico, com os seus conteúdos sobre alimentação e, portanto, ela tem inspirado toda uma comunidade e, portanto, se ainda não a seguem, vamos deixar o Instagram dela, qual é? Antes de mais? Inês MG Veiga. Portanto, já sabem, agora fazem aqui um compasso de espera, vão fazer follow e depois voltam. Inês, bem-vinda! Olá, Filipa, muito obrigada pelo convite para participar no podcast. Obrigada, é um gosto. Olha, nós hoje vamos realmente falar sobre várias coisas, sobre os benefícios, os riscos, este grande compromisso com a responsabilidade, porque eu acho que nós, como consumidores, existem pessoas que estão mais informadas e outras menos, mas eu acho que existem tantas marcas por aí, tanta coisa com rápida divulgação. Nós no Instagram rapidamente encontramos estas gominhas. É assustador. É mesmo isso que eu sinto. Eu acho que é meio assustador. Estamos no cabeleireiro e de repente estamos sentados no cabeleireiro, temos um bocado de queda de cabelo, mas já temos ali o suplemento pronto para nós comprarmos. E eu acho que é mesmo crucial para o consumidor entender quais é que são os critérios. Portanto, sem muitas delongas, gostava apenas que tu nos explicasses como é que chegaste a esta indústria farmacêutica. Como é que isto te contagiou? Olha, esta indústria nutracêutica, eu quando acabei o meu curso de Ciências Farmacêuticas, aliás, eu estudei Ciências Farmacêuticas pela minha curiosidade pelo efeito dos medicamentos a nível biológico. É absolutamente fascinante o efeito dos medicamentos. E já no fim do meu curso comecei a ganhar interesse pela nutrição e, de facto, esta área dos nutracêuticos é a união perfeita entre aquilo que são as ciências farmacêuticas e os efeitos terapêuticos dos nutrientes a nível do nosso organismo. Foi isso que me fascinou, uma área que me entusiasmou e que me fez entrar no mundo que tem a minha cara, que é a longevidade saudável, alimentação, exercício físico, e de facto isto é a minha praia. Sim. E eu adoro, mas entendo que quem não está como eu há 20 anos na área dos suplementos alimentares, é um bocadinho assustador ver que de repente toda a gente fala nisto, redes sociais cheias de informação e contra-informação, demasiada disponibilidade, e a verdade é que temos aqui uma grande limitação e que tem a ver com a própria legislação dos suplementos, que há 20 anos que é igual, e que olha para o nutracêutico
como um alimento. Exato. Na verdade, os suplementos alimentares na composição só podem conter substâncias que estão presentes na alimentação e, por isso, não há uma legislação que obrigue à aprovação prévia dos suplementos antes de serem colocados no mercado. Ao contrário daquilo que acontece para o medicamento, em que nós temos um Infarmed que se responsabiliza por uma avaliação prévia, no caso dos suplementos alimentares isso não acontece. São alimentos, embora se apresentem numa forma farmacêutica, uma forma que tradicionalmente é reconhecida como uma forma farmacêutica, eles são alimentos concentrados. E isso faz com que seja permitido vendê-los livremente no mercado sem nenhuma autorização. E é por isso que nós vemos um mercado em crescimento e temos suplementos não só na farmácia, que é um dos sítios preferenciais, porque temos ali um profissional de saúde que pode orientar a escolha, identificar potenciais contraindicações, interações, etc. Mas vemos suplementos à venda, não só também nas ervanárias, ginásios, cabeleireiro, internet, enfim. Hoje em dia vemos em todo lado gomas, sem ser gomas, ampolas, comprimidos, todo tipo de suplementos. É um bocadinho preocupante. Sim. E onde é que tu sentes que está o maior risco nesta suplementação livre e sem acompanhamento? Olha, o facto de estarmos a falar de ingredientes alimentares sob a forma concentrada, o efeito que tem na nossa saúde não é o mesmo do alimento. O alimento contém vários ingredientes em doses pequeninas e, portanto, o risco, até os benefícios também não são os mesmos. Temos que pensar que, ao conter ingredientes alimentares concentrados, e podem ser vitaminas e minerais, ácidos gordos essenciais, aminoácidos, enzimas, todas estas substâncias, de uma forma concentrada e em maior dose, vão ter um impacto no nosso metabolismo que pode ser positivo se efetivamente o nosso metabolismo tiver essa carência e estiver a precisar daquela substância. Se nós tivermos algum processo biológico que não está a funcionar de forma equilibrada, o suplemento vem no fundo, restabelecer um equilíbrio a nível metabólico. Contudo, ele também tem riscos associados. Nós estamos a falar aqui de uma dose superior, vai ter um impacto importante a nível fisiológico e, por isso, o suplemento tem que ser utilizado de forma muito racional, com muita responsabilidade e, idealmente, sob orientação de um profissional de saúde que entenda de nutrição, que este é outro ponto importante. Porque há muitos profissionais de saúde, como eu, que durante o seu percurso na faculdade, o seu percurso académico, não tiveram formação em nutrição e não sabem nada de suplementos alimentares e de repente chegam ao mercado e chegam ao pé dos doentes e os doentes estão a tomar 1000 substâncias diferentes e é preciso compreender que há interações entre elas, algumas são positivas, são sinérgicas, outras não. Tem que se conhecer um bocadinho desta área para podermos utilizar e recomendar os suplementos com responsabilidade e com uma mais-valia para a saúde do doente. E tu tocas num ponto muito importante que são os efeitos secundários, porque aquilo que mais se ouve é que é natural, não tem problema, não tem efeitos secundários, não tem contraindicações. E não é bem assim. Não é de todo assim. Não é bem assim. Ele pode ter interações com outros nutracêuticos, ele pode ter interação com outros medicamentos. E quanto mais esta panóplia que nós tivermos, digamos, na nossa caixinha de medicamentos diária, mais complexo se torna. Portanto, é crucial a uma determinada altura o utente estar muito bem acompanhado e saber se é momento de continuar com suplementos isolados, será que não faz mais sentido adaptar esta concentração e esta posologia, talvez com manipulado. Então existem assim algumas questões que eu acho que é bom nós estarmos a deixar aqui assim no ar, justamente para trazer esta responsabilidade. Claro que esta pergunta que eu estou a fazer é uma pergunta muito específica, mas da tua experiência, quais é que tu consideras que são os suplementos cruciais ou os mais essenciais de uma forma global? Não há suplementos cruciais para todos. Isso não existe. Como é evidente, nós podemos analisar estudos feitos nas populações e perceber que, por exemplo, na população da Europa, a deficiência em selênio é muito comum. Portanto, à partida, uma grande parte da população da Europa irá precisar de fazer suplementação. Sabemos também que em Portugal e noutros países da Europa há uma elevada prevalência de deficiência em vitamina D. No outono, no inverno, eu diria que a maioria da população deverá suplementar. Agora,
seja qual for o suplemento alimentar, nós temos que adaptar às necessidades específicas do nosso organismo. Portanto, nós não podemos fazer esta generalização que toda a gente tem que tomar substância A ou substância B. A probabilidade das pessoas terem uma deficiência de vitamina D nesta altura do ano é maior. A probabilidade de uma pessoa na Europa que faz uma alimentação mesmo saudável ter uma deficiência em selênio também é elevada. Mas a personalização, a individualização é o aspecto mais importante. Mais até, tu referis aqui a questão dos manipulados que nos parecem a forma de personalizar. Mas também é preciso ter cuidado que aqui, em Portugal, como é que os manipulados são feitos, porque, de facto, cozinharmos uma fórmula numa loja, numa farmácia, não é a mesma coisa de termos os suplementos, obviamente, formulados, com investigação científica, é diferente. Portanto, é preciso ter cuidado com a questão da personalização. É, sim, importantíssimo que o suplemento alimentar seja personalizado, adaptado àquela pessoa e a determinada altura do ano e à sua idade. Porque os suplementos, as substâncias que eu preciso hoje, não são as mesmas que eu precisava há 10 anos atrás e garantidamente não são as mesmas que eu vou precisar daqui a 10 ou 20 anos. E nesta altura do ano eu preciso de um determinado reforço metabólico, nomeadamente vitamina D, substâncias que reforcem, por exemplo, a minha imunidade, e se calhar no verão eu preciso de outro tipo de suplementos, se calhar mais para a proteção da pele contra os efeitos da radiação ultravioleta. Tudo isto tem que ser analisado, adaptado, personalizado e feito com muita responsabilidade. Sim, mesmo quando nós falamos sobre a própria substância, vamos imaginar que identificamos qual é que é a substância, eu acho que é crucial saber que a concentração, a posologia, tudo isso tem que ser adequado. E, por exemplo, quando falamos da vitamina D, é muito, muito comum para nós em consultório notar que há pacientes que fazem uma vez por mês vitamina D, 22.400 IUs, por exemplo. Sim. Eu já tenho estado atenta e nós já tivemos a oportunidade de conversar com isso, inclusive com outros médicos que fazem parte, digamos, do nosso core. E realmente sabemos que, do ponto de vista de evidência, dar um pico, por exemplo, de vitamina D não é a mesma coisa que manter uma cadência diária. Como é evidente. E, portanto, deixo também aqui, eu acho que este episódio é sobretudo deixar aqui assim algumas sementes para aí em casa poderem pensar e tomar as melhores decisões. Sim. Isso que referiste é muito importante, esta questão da dose, da toma única mensal. Quer dizer, não é fisiológico. Se formos a pensar de forma racional, nós precisamos de concentrações estáveis no nosso sangue de todos os micronutrientes, seja vitamina D, seja selênio, seja magnésio. Nós queremos concentrações plasmáticas estáveis. Ora, se eu dou um boost num determinado dia do mês, eu tenho ali um pico e depois, durante o resto do mês, eu tenho um declínio progressivo, até dar novo pico. Sim. Não faz sentido. O nosso metabolismo precisa de concentrações estáveis das substâncias. Sim. Eu acho que é importante, quando nós notamos uma deficiência severa, perceber que, faz sentido o boost. Exato, claro. vamos dar este boost e a seguir fazemos uma manutenção. Claro. Agora, aquilo que muitas vezes se vê que é, não, está tudo bem, faça a cada 6 semanas, a cada 4 semanas faz isto, e depois os pacientes não saem realmente ali dos valores 30, que nem sequer são... análises, não é? Claro. Portanto, isto sempre olhando, obviamente, a cada caso clínico, mas acho que acho que nós cá em Portugal começamos agora a despertar para esta questão dos nutracêuticos, para a importância da personalização dos cuidados, para a importância de fazer análises, não uma panóplia delas, mas as corretas para conseguir avaliar o utente, e com isso também surgem outras questões e, portanto, lá está, trazer estes momentos para nós podermos pensar e deixar as pessoas tomar as suas próprias decisões. Falaste já um bocadinho sobre esta questão da qualidade do nutriente. Vamos debruçar-nos sobre a forma ativa, porque realmente nós podemos entender qual é que é o nutriente que está em falta, mas existem formas químicas diferentes. Portanto, porque é que isso importa? Quais é que são as formas químicas, digamos, mais indicadas? Por exemplo, o biquinona, o biquinol. Sim, então, a mesma substância de facto pode apresentar-se em formas quimicamente diferentes e com efeitos biológicos totalmente distintos. No caso do biquinona ou biquinol, importa referir que ambas são essenciais na mitocôndria, ok? Elas têm função de transportar eletrões,
uma é que cede, outra é que recebe os elétrons e, portanto, ambas são essenciais. O nosso fígado produz ubiquinona. Quando passa para a corrente sanguínea, transforma-se em ubiquinol. Portanto, também há um bocadinho de marketing à volta desta questão. É preciso ter cuidado, a mesma coisa com os sais de magnésio. Qual é que é melhor? É o acetato, é o carbonato, é o hidróxido? Não, o hidróxido não. Então é o carbonato, é o trionato. Vamos respirar fundo, ok? Porque neste aspecto também há muito marketing envolvido. Agora, há de facto evidência científica que aponta que determinadas formas são mais biodisponíveis. O que é que isto significa? Que são formas que, primeiro, conseguem atingir maior concentração no sangue e, segundo, conseguem atingir o processo metabólico-alvo na nossa célula. E isso, sim, faz toda a diferença. Agora, vamos ler estudos científicos que nos expliquem de forma muito clara que uma levedura de selênio é mais biodisponível do que um selenito de selênio ou do que uma selenocisteína. Porque há, de facto, felizmente, e lá está, eu trabalho há 20 anos quase nesta área, e se calhar quando eu comecei havia pouca evidência porque não se faziam muitos estudos na área dos suplementos alimentares. Hoje em dia nós temos muitas ferramentas científicas credíveis que nos ajudam a perceber, de facto, o que é ciência, o que é que está comprovado e o que é marketing. Sim, ok? Porque, por exemplo, em relação a isto do magnésio, é muito curioso porque eu falo com 100 médicos e eu vou encontrar 100 opiniões diferentes. Sim, tal e qual. E há muito esta necessidade de nós colocarmos numa gavetinha, cada sal de magnésio tem a sua função. E a verdade é que aquilo que efetivamente está comprovado é que o magnésio que chega aos tecidos e exerce a sua ação é o magnésio elementar. É o Mg2+, da química. Esse é que, de facto, é o que é distribuído pelos tecidos e exerce a sua função. E este magnésio, por exemplo, atravessa a barreira hematoencefálica. Porque dizem, não, só há um tipo de magnésio que atravessa a barreira hematoencefálica. Não, o magnésio elementar atravessa a barreira hematoencefálica. Portanto, o que é que nós queremos? Um suplemento de magnésio que garanta uma boa concentração plasmática ao fim de um mês de começarmos a fazer a suplementação, e se nós tivermos de facto esta concentração plasmática, idealmente também eritrocitária, em níveis adequados, ele vai chegar ao sistema nervoso central e vai exercer o seu efeito. E que fatores é que tu consideras, ou que a ciência considera, que realmente determina uma boa absorção? Uma boa absorção, primeiro temos de ter um intestino a funcionar bem. Ok? Se calhar antes de pensarmos no suplemento... suplemento... Percebem porque é que eu a convidei? Percebem o quão completo isto é? Bem, mas sim, é um facto. Antes de pensarmos, de olharmos para o suplemento e da qualidade do suplemento, temos que olhar para o intestino. Porque se o intestino não estiver bem, eu posso comprar o suplemento mais caro, mais biodisponível, e ele no meu organismo não vai fazer nada porque ele não vai ser bem absorvido. Portanto, se o intestino estiver a funcionar bem, então aí eu vou procurar um bom suplemento e lá está, novamente, reforço a questão da absorção, ou seja, a passagem do intestino do suplemento para a corrente sanguínea. Sim. Está dependente também de veículos, ok? Não é só a substância, não é só o facto de ser levedura enriquecida com selênio, ou de ser ubiquinona, ou de ser um determinado sal de magnésio. É muito importante os veículos, porque hoje em dia também há muitos suplementos que é isento de excipientes. Eu consigo entender isto. Eu quero um suplemento natural, que seja só a substância. Mas os veículos ajudam, ok? Os excipientes são veículos que potenciam a capacidade de absorção. Já falámos aqui da vitamina D. Se eu tiver uma vitamina D já dissolvida em azeite, ela vai garantidamente ser mais biodisponível do que uma vitamina D que não tem um veículo lipídico. Claro que eu quero uma gordura de boa qualidade, aí um azeite extra virgem, extraído a frio, para eu garantir que tenho um suplemento com um excipiente de boa qualidade e que não vai ser prejudicial para a saúde. Agora, os excipientes, até a própria cápsula, o próprio vão influenciar a biodisponibilidade. A velocidade com que o comprimido se dissolve no estômago vai influenciar a biodisponibilidade. Isto é extremamente importante. Se eu tiver, por exemplo, ensaios de dissolução, que a maioria das marcas não faz, o ensaio de dissolução no laboratório da própria marca é essencial para ter a certeza que o comprimido, ao passar pelo processo digestivo, se dissolve. Se ele dissolver, a probabilidade de ele ser absorvido a nível intestinal é superior. Portanto, temos que ter um intestino funcional, comprimidos e cápsulas que se dissolvem, excipientes que garantam a absorção, e depois aí eu consigo que aquela molécula em determinada dose, que falavas há pouco disso, eu preciso de uma dose suficiente para conseguir atingir uma determinada concentração plasmática, e aí sim eu vou conseguir que a substância chegue ao sangue numa quantidade suficiente para ser distribuída
por todas as células do organismo e exercer a função e reforçar aquele processo metabólico que não está a funcionar bem. Eu acho que por esta altura do episódio vocês já conseguem compreender a quantidade de coisas que estão envolvidas na escolha de um suplemento. Ou seja, crucial realmente estarem a ser bem seguidos enquanto utentes, terem análises clínicas que estão à data e completas o suficiente para entender exatamente o que é que nós vamos poder prescrever, definir a dosagem e a partir daí então ter em conta todas estas questões da forma ativa, da biodisponibilidade, garantir a absorção. Portanto, não é simplesmente se vemos um paciente em que tudo talvez esteja em déficit, se calhar vamos olhar para esta microbiota primeiro. Exatamente. Se calhar vamos pensar o que é que está envolvido neste caso clínico antes de simplesmente atirar para lá, por exemplo, um multivitamínico, que é o que nós notamos na esmagadora maioria das vezes. Este é o mais completo, este pelo menos tem tudo. Isso. Então, eu fujo desse conceito do é mais completo. Se é muito completo, se eu consigo enfiar num único comprimido ou cápsula, muita coisa, garantidamente eu vou perder. Ponto número 1. Na dose individual de cada uma, depois eu não estou a personalizar porque eu estou a tomar um suplemento que foi colocado no mercado com as mesmas doses, vitamina D, vitamina C, vitamina A e todos os minerais para toda a população, e mesmo que eu vá procurar um específico para pessoas que fazem exercício físico, não é específico para mim. Exato. E, portanto, eu fujo dos multivitamínicos porque lá está, o nosso metabolismo também varia ao longo do ano. O ideal é a personalização, mas uma personalização também, até a própria personalização tem que ser muito bem feita e tem que ser feita com a ajuda de quem sabe do assunto, com um profissional de saúde, com formação nesta área, ok? Sim. E nós também tivemos já esta conversa, porque se eu tenho à minha frente um profissional de saúde também não se sente muito confiante, o que o profissional de saúde tem a obrigação de fazer é, vou estudar, vou aprender. Uma das coisas que eu me lembro ali para 2016, onde deve ter sido a minha primeira formação de nutrição funcional, primeira ou segunda, que era uma formação no Brasil, eu nunca mais me vou esquecer, mas ele dizia que se é um multivitamínico, então esse nunca vai ser o primeiro passo. O primeiro passo vai ser sempre avaliar, adaptar e personalizar, e depois, se garantidamente tivermos um paciente que já tem uma grande estabilidade, a microbiota está estável, então podemos considerar 1 a 2 multivitamínicos. Exatamente. Para, então, tentar fazer uma manutenção. Eu achei isto tão interessante porque, na altura, eu tinha terminado há coisa de uns 3 anos a minha formação de especialidade no setor de ginecologia, obstetrícia e depois fertilidade do casal, e multivitamínicos é o que nós vemos constantemente nestes casos. Sim. Portanto, aquilo realmente, por muito que à data, e aqui dito desta forma, sou óbvio, a verdade é que não é óbvio para a população comum. Então, sim, é caro, sim, ter um suplemento específico é um valor completamente diferente de um que nós encontramos, que seja um multivitamínico, se esteja ele numa farmácia ou até mesmo às vezes num supermercado, o que também é assustador na minha ótica. A verdade é, nós precisamos de rigor. Nós precisamos mesmo deste rigor e de nos comprometermos com a nossa saúde mesmo neste todo. O multivitamínico são os mínimos. A formulação individualizada é para otimização. Portanto, quem quer otimização da sua saúde, do seu metabolismo, tem mesmo que tomar individualmente e na dose certa para otimizar. E depois o multivitamínico... Mas tu sabes o que é que eu noto muito, principalmente nos pacientes a nível nacional, e digo isto por já ter trabalhado no estrangeiro e por ter, ou seja, ainda ter muitos pacientes no estrangeiro numa ótica online. Quer dizer, não posso comparar com os Estados Unidos, porque eles realmente, muitos deles estão num nível já funcional e querem estar num nível ótimo, e outros, meu Deus, estão a um nível mesmo num grande déficit em algumas questões em particular no que toca à parte nutricional, mas depois com excesso de peso em simultâneo. Mas o que eu quero partilhar aqui é que nós, de um modo geral, estamos em déficit. E lá está, tomamos um multivitamínico a achar, ok, eu pelo menos aqui vou ficar melhor. Mas aquilo não tem quantidade suficiente para sequer ter um nível satisfatório na esmagadora maioria dos casos. Leia-se que estamos a falar de uma forma generalizada. Claro. Não dá para falar caso a caso. Então, é muito importante quando realmente nós entendemos a diferença do que é comum
para o que é normal, para o que é funcional e para o que é otimizado. E quando nós entendemos que realmente existem estes 4 estágios e que a nível populacional em Portugal nós estamos muito abaixo daquilo que realmente seria o normal ou o desejável e não estamos sequer a falar de um patamar funcional, então isto pode justificar muitas das questões de saúde pública que nós temos. Verdade. Então não estou com isso a defender que os suplementos são a salvação, pelo contrário, já falámos do intestino, a nutrição tem que ser a base principal, o exercício físico tem que ser a base principal e nós precisamos realmente de garantir esses básicos, mas também acho que existe muito má informação no que toca à suplementação de que isso é tudo um excesso, isso é tudo comercial e nós temos só que nos focar na nossa alimentação quando temos estudos muito concretos que mostram que realmente já não existem nutrientes suficientes na nossa alimentação comum. E nem muitos de nós consumimos aquelas que seriam as doses mínimas e ideais para nós conseguirmos alcançar esses mesmos nutrientes. Portanto, é crucial cada vez mais, e isso já se vê também nas universidades dos Estados Unidos, a dizer que muitas universidades podem fechar se realmente não colocarem a formação de nutrição dentro dos planos curriculares. Então, eu acho que nós estamos a caminhar para aí, eu acho que realmente quando nós entendermos os grandes benefícios da medicina e a nutrição andarem de mãos dadas e compreenderem que isto não é uma guerra entre fármacos e suplementação, não é nada disso que se está a falar, eu acho que nós temos só que realmente ter como objetivo e missão o paciente estar funcional. Já dou de bandeja o otimizado, mas funcional. Essa, sem dúvida, acho que tem que ser a nossa grande missão. Mas, Inês, aqui meio para terminar, assim, últimas questões. Como é que nós podemos prevenir toxicidades? Como é que nós podemos prevenir interações? Ok. As interações têm que ser avaliadas, ok? Portanto, eu, antes de tomar um suplemento alimentar, eu tenho que perceber que se eu tomo outros suplementos ou medicamentos, eu tenho que avaliar potenciais interações. Portanto, isso tem que se fazer previamente, sempre. E tem que se fazer com um profissional de saúde. Obviamente que eu aqui defendo o farmacêutico e por isso é que eu acho que o balcão da farmácia é um bom sítio para eu ir buscar os meus suplementos, porque ali tem alguém que me pode ajudar a identificar potenciais interações. Como é que eu previno a toxicidade? Uma coisa... Assim também para deixar aqui quem nos está a ouvir mais descansadinho, aqui na Europa, felizmente, nós não temos suplementos e em Portugal especificamente nós não temos suplementos à venda com mega doses de nada. Se formos aos Estados Unidos é assustador. Sim. Ok? Depois temos também que confiar que o nosso organismo, porque de facto o nosso organismo também sabe os limites, não para todas as substâncias, mas para muitas. Por exemplo, uma Q10, dificilmente eu vou atingir um nível de toxicidade. Porquê? Porque o meu organismo só absorve 100 gramas de cada vez. Quem quer tomar mais do que 100 gramas tem mesmo, 100 miligramas aliás, tem que dissolver, tem que tomar ao longo do dia, não pode tomar tudo em dose única, porque o meu organismo só vai absorver aquelas 100 miligramas, o excesso vai ser excretado. E para a maioria das substâncias e a maioria das marcas presentes no mercado, podemos estar relativamente tranquilos. Ainda assim, o que é que eu acho que é absolutamente essencial? Se eu tomo um suplemento todos os dias, ao longo de todo o ano, com validação por parte do médico, nutricionista ou outro profissional de saúde que me recomendou, convém, quando eu vou fazer análise ao sangue, as minhas análises de rotina, não é necessário ir dosear de propósito, mas se eu vou fazer as minhas análises de rotina e estou a fazer suplementação com zinco, com selênio, com outra substância, eu vou aproveitar para dosear, para ver se estou dentro de um intervalo ótimo, porque é esse o objetivo, obviamente, da suplementação, ou se não estou já em níveis acima daquilo que é normal. Mas, como te digo, nas doses que nós encontramos aqui no mercado, é muito difícil atingir níveis de toxicidade para a larga maioria dos suplementos. Okay? Mas eu acho que é importante, lá está, essas análises serem requisitadas por alguém que tem um grande know-how na base, porque, por exemplo, não basta apenas avaliar, nesse caso em concreto, zinco e selênio. Nós vamos ter que ver também o metabolismo de cobra e ver como é que funcionam esses rácios. E eu digo isto porque sei exatamente o que é que eu encontro na prática clínica e muitas vezes depois vamos então fazer a análise complementar e percebemos que então temos que fazer aqui uma adaptação. E quando falo no plural, não falo de mim, mas sim da equipa multidisciplinar com quem eu trabalho, que é quem se responsabiliza pela suplementação. Isso é fundamental.
Queria falar contigo sobre algo e já me estou a rir porque já falámos várias vezes sobre isto, mas que certificações é que devem ser procuradas pelo consumidor e como é que nós realmente distinguimos um produto que é meramente comercial de um que é altamente regulado? Bem, então, já tínhamos de facto falado sobre isto porque não há nenhuma certificação e na realidade a legislação também não obriga a que os suplementos sejam aprovados por nenhuma entidade e esse é o motivo pelo qual todos os anos aparecem milhares de novos suplementos alimentares aqui em Portugal. É uma pergunta com uma resposta muito difícil. De facto, temos que confiar primeiro que o profissional de saúde tem o conhecimento do seu lado. Eu diria que aqui o critério mais importante é, sem dúvida, a documentação científica. Se eu tenho uma marca que faz ensaios clínicos, que produz suplementos com os mesmos critérios dos medicamentos e os submete a ensaios clínicos em pessoas, em seres humanos, e tem este tipo de documentação, isto é a melhor validação que nós temos, quer a nível de eficácia, quer a nível de segurança. Agora, certificação propriamente dita, nós não temos aqui nenhuma entidade na Europa que nos dê um selo de qualidade ou um selo de segurança sequer para os suplementos alimentares. Portanto, temos mesmo que confiar que o profissional de saúde que me está a recomendar o suplemento tem essa informação, esse conhecimento do seu lado. Sim. E por fim, em modo fecho, como é que nós podemos educar? Como é que tu sentes ao longo destes teus quase 20 anos de experiência que nós conseguimos educar o consumidor para não se automedicar? Isto que é tão fácil, não é? É um produto de venda livre, é fácil entre amigos dizer isto funcionou comigo, eu li isto, e as redes sociais trazem tanta informação fácil nesta era também do ChatGPT e outras tantas ferramentas de inteligência artificial que facilitam aqui o autodiagnóstico que é tão perigoso. Como é que realmente nós conseguimos proteger o consumidor e como é que ele consegue realmente também entender estes seus riscos da sua automedicação? A base, Filipa, a base é a educação. E isto que tu estás a fazer aqui é uma das muitas estratégias que nós, profissionais de saúde, temos ao nosso alcance de promover uma utilização racional dos suplementos, através da divulgação, quer nas formações, quer aos doentes, quer nas nossas redes sociais, que é o que eu tento fazer também. Todos nós, principalmente profissionais de saúde, temos em primeiro lugar, que procurar formação, certo. Porque se eu não vou à procura de informação para me esclarecer a mim, eu também não posso ajudar os outros, mas tendo eu informação do meu lado, eu vou orientar, vou divulgar, vou dar formação e ajudar as pessoas a perceber que o suplemento alimentar deve ser recomendado por um profissional de saúde, deve ter documentação científica que sustente os seus efeitos e a sua segurança. Portanto, divulgação, promoção, e parabéns pelo podcast e parabéns por este episódio, porque de facto é um tema que tem que ser falado. Os suplementos estão na ordem do dia, como tu dizias no início. Há muitas gomas, toda a gente fala de gomas, toda a gente procura no ChatGPT qual é o melhor colagênio, a melhor creatina, qual é o melhor magnésio, mas nós, profissionais de saúde, é que temos de facto que orientar as pessoas. Sem dúvida. E obrigada, Inês, por dares a cara diariamente, porque realmente acho que muitas das pessoas que te seguem já sabem que tu te pautas por este rigor científico e que assumes com muita humildade quando não sabes algo, que eu acho que é uma coisa muito, muito bonita em ti, que eu não sei que tudo. Olhem, não sei, vou estudar, depois digo-vos. Adoro quando realmente dizes isso, e ao dia de hoje é mesmo de louvar. Obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Vamos fechar aqui 2025 com este episódio de ouro. Partilhem, divulguem, comentem, façam gosto. É mesmo muito importante para a nossa saúde, mas também, não só a nossa, mas de quem nós gostamos, estarem... Desculpa, vou fechar aqui outra vez, está bem? Falas, costumo fazer isto super rápido. E agora, como é que eu fiz? Ok, vou fazer assim. Começa por agradecer. À Inês, novamente? Sim, porque foi aí que tu começaste. E depois fechaste, ok. Obrigada, Inês, por este episódio, foi excepcional. Acredito verdadeiramente que este tema tem mesmo que estar na ordem do dia e só assim é que realmente as pessoas vão poder estar mais informadas. A todos vocês, obrigada também por terem assistido até ao fim. Partilhem, façam gosto, comentem. É sem dúvida um tema crucial e precisamos de nos responsabilizar e estar atentos àquilo que é simplesmente informação que anda por aí e que faz parte do nosso dia a dia nas redes sociais e nos Googles. Mas nós temos que ser criteriosos. Portanto, estejam atentos. Obrigada e até para o ano. Não falei de Natal nem nada, porque foi aí que me ia engasgar.
Se calhar há pessoas que não festejam o Natal. Estás muito habituada a isto. Não. Estás muito habituada a isto. Estás. Então que estou... Tão profissional, tão linda. Obrigada. Não cedemos muito